Olá pessoal, Deus abençoe. Estamos aqui no livro de Efésios. Você que não conhece a gente, eu sou o obreiro Fausto aqui da Catedral del Castilho. Isso aqui é minha esposa Gláucia. Nós somos obreiros e por falta de tempo, pessoal, a gente resolveu fazer alguns vídeos para passar alguma coisa que o Espírito Santo ensina a gente. Então, se você é de Deus, se você quer Deus, fique com a gente até o final. Se você conhece alguém que quer Deus, que está afastado, desviado, não conhece Jesus, envie esse vídeo para ela, tá bom? Efésios 2, no versículo 19, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Isso aqui é a maior bênção que alguém pode ter. Uma pessoa que está fora da presença de Deus, fora das coisas de Deus, agora ela foi aproximada pelo Espírito Santo às coisas de Deus. Então ela para Deus não é mais uma peregrina, uma estrangeira, uma pessoa de longe, não. Agora ela está perto, agora ela é conhecida por Deus, agora ela tem um caminho, agora ela tem um entendimento dela aberto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Família de Deus é o que Deus quer, uma família. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Deus dá uma esposa, dá um lar, quer dizer, Deus constitui a família. Ele quer uma família unida, forte, na presença dele. Né? E os familiares se conhecem, eles se assentam para as refeições, né? Os familiares, eles conhecem os problemas e se ajudam. Eles têm o mesmo sangue. É isso que Deus quer da gente. Mas será que todos são famílias de Deus? Como é que eu faço, obreiro, para ser família de Deus? Para ser próximo de Deus? Deus ele me chamou, eu tive o entendimento aberto. O que eu faço agora? Eu vou te explicar pela palavra de Deus, tá? 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses homens aqui, pessoal, eles escreveram a Bíblia. Então, a Bíblia que nós temos hoje foi escrita por homens que tinham o Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, o qual é o fundamento. É o que está dizendo, né? Quer dizer, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Porque a palavra de Deus nos direciona a Cristo. Então bendito sejas tu se colocar a tua vida toda aqui. Nesse edificar. O que é edificar? É você perder aquele tempo, pessoal, para fazer uma morada ali, né? Você construir, subir ali uma vida. Então isso é edificar na palavra de Deus. Edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a pedra principal, a pedra angular, é o Senhor Jesus. Não há Bíblia sem que o final dela nos remeta ou nos direcione ao Senhor Jesus. Então, ele é o autor, ele é o consumador, ele é o verbo, ele é o que veio do céu, ele é o escolhido do Senhor Deus Todo-Poderoso, é ele que morreu, ressuscitou e está sentado agora, nesse momento que eu faço esse vídeo, à destra do Pai. Então ele é tudo, pessoal. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Então nós temos que lutar contra nossas vontades, contra o diabo, contra os homens, contra o inferno, para termos a nossa vida sobre essa pedra angular. Porque não é fácil edificar ali, assim como não é fácil subir uma construção, né?
A construção é difícil, né? É demorada. E aí você tem que cavar fundo para colocar sapata. Tem toda uma etapa. Por isso que ele compara, né? Quando ela é forte, ela precisa ter uma base, né? E essa é a base, esse é o fundamento. Quando a sua vida é construída na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, você tem aquela base forte. Você sabe que aquele prédio, aquela vida, ela não vai cair. Sabendo que aquele edifício não vai cair, né? Enquanto aquele que faz um edifício, né, constrói em cima de uma base frágil, uma base sem fundamento, sem nada, sabe que qualquer tempestade, qualquer problema, aquele edifício vai ruinar, né? Por isso que você enfrenta essa luta, meu amigo e minha amiga, para edificar a tua vida no Senhor Jesus. E você tem que blindar muito bem a sua fé. Porque o diabo, sabendo que você vai edificar sobre a rocha, ele vai o tempo todo tentar tirar você do caminho. Então, blinda a sua fé. Cuidado, muito cuidado com esses canais, esses vídeos, né, nas plataformas digitais que venham falar mal da onde o Senhor Jesus te colocou. Porque o que mais a gente vê, Glaucio, é alguém falando mal da Universal na internet. Mas aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente sabe de onde a gente saiu. E eu fico impressionado que tem pessoas que saíram do esgoto, do monturo. Você sabe o que é um monturo, pessoal? Monturo é um montão de lixo, onde tem pessoas lá catando o resto. Então dali Deus te tirou do pó, te colocou na igreja que você tinha que ficar, e aí depois você viu um vídeo de alguém que saiu daquela igreja falando mal, e você deu ouvidos, e agora você está aí no mundo de novo. Então cuidado. Falar mal todo mundo fala, pessoal. Agora ajudar é poucos. Você quer ver quem tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito de Deus ajuda. Quem tem o Espírito do diabo destrói. Então você toma cuidado. Você não fica vendo essas coisas na internet, não. Foge disso, não vai te edificar. O que vai te edificar, você se agarra, tá bom? Para que você nasça de Deus, para que a sua vida seja forte, para que nenhum vento te leve. Pode vir a tempestade que for contra você, você ficar firme. Deus quer que você chegue a este ponto para que você seja conhecido como família do Senhor. Aí ele diz assim, no qual, né, o 21, todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Bem ajustado, quer dizer, você não pode ser um edifício construído nas coxas, construído com materiais de péssima qualidade, sem o cálculo. Você não pode crescer assim, porque qualquer problema vai te destruir. Vai ali haver uma brecha aonde a chuva vai entrar com a água dela e vai te minar. Vai ter ali uma brecha onde vai ter a rachadura que vai jogar teu edifício para baixo. Então, ele diz aqui que a gente tem que estar, pessoal, assim, ó, bem ajustado, tá? Aí a pergunta que o Espírito Santo te faz, por que você não larga essa coisa que não deixa você se ajustar com Jesus? Por que você insiste em ter um coração preso a alguma coisa que te abala, que te destrói? Que não deixa você se ajustar, pessoal. Você tem que se ajustar, porque o problema vai vir aí mais cedo ou mais tarde, e você tem que estar firme. Porque se você estiver assim ajustado, como a palavra diz para a gente estar, vai ser melhor para a gente. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Tudo que é de Deus cresce, né, Glaucio? Não tem jeito. As obras de Deus, elas crescem. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Dedicação total, coração pleno, alma entregue, um coração voltado para as coisas de Deus. Não tem um coração preso a nada, nem a ninguém, nem coisa alguma. Toda a vida dela é de Deus. Amém, pessoal? Então, cresce para santuário dedicado, é um santuário e é dedicado.
Além de ser um santuário, porque nós somos um santuário. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós já somos esse templo. E aí, dedicado a Deus, aos serviços, às tarefas prestadas no santuário para o Senhor Deus. Tudo que é feito na vida daquele santuário é pensando se está agradando a Deus. Dedicado ao Senhor. 22. No qual também vós juntamente, quer dizer, a união da igreja, das pessoas de Deus, né? É o que o apóstolo Paulo aqui fala, ele está escrevendo, né? O desejo dele, né? A união. Juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, ele só habita numa pessoa bem ajustada. O Espírito Santo, ele só habita se você tiver, sabe, pessoal, obedecendo. E não tem coisa mais maravilhosa e mais prazerosa do que o Espírito Santo habitando na gente. Você já pensou o Espírito de Deus? Você largou o pecado, as sujeiras, a imundícia, a vida errada, sabe? Você começou a passar lutas por causa da tua fé, perseguições por causa da tua fé, deboches por causa da tua fé, excluído você foi por causa da sua fé. Você está no deserto sozinho, mas você continua, né, Glaucio? Foi o que nós passamos. Nós não chegamos aqui e viramos obreiro da noite para o dia. Nós abandonamos o mundo, nos batizamos nas águas, nos dedicamos a Deus, nos limpamos a nossa mente, o nosso coração. O Espírito do Senhor Deus se agradou de nós, não porque nós fomos melhores que alguém, mas porque a gente, Glaucia, se dedicou a Ele. E aí o Espírito de Deus veio sobre a nossa vida e morou na gente. Aí pronto, deu aquele ânimo, né? Deu aquela vida, deu aquela força. E aí nós, por experimentarmos isso, nós não quisemos mais aquela outra vida. Sim ou não? Porque essa vida é bem melhor. É mais prazerosa. Você dorme, você acorda, você almoça, você tem paz, né? Você tem paz, você conversa, sabe? Você está na igreja sempre, não é problema nenhum, não é luta vir para a igreja. Você lê a Bíblia. Isso é uma vida agora que nós temos e que a gente não quer trocar ela pelaquela imundície. E que Deus nos mate antes. Se um dia a gente, de repente, como Jesus fala, se possível, enganar os próprios eleitos, se Deus for ver que a gente vai ser enganado, que Ele nos mate antes. Então, pessoal, você viu aí o que é ser família de Deus? Aí, na prática, tá aqui, ó, Lucas 8, no versículo 19. Tá assim, ó, a família de Deus. Vieram ter com o Senhor Jesus sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da concorrência do povo. Imagina o cenário, pessoal, uma multidão cercando o Senhor Jesus e a família de sangue, querendo falar com o Senhor Jesus alguma coisa, né? A mãe dele e os irmãos queriam falar com ele alguma coisa ali, qualquer, algum assunto, mas não podiam por causa do povo. Aí ele diz assim, no 20 diz assim, e lhe comunicaram. Quer dizer, eles devem ter pedido para alguém, falar assim, ó, poxa, a gente não está conseguindo chegar nele, vai lá nele, fala que a gente está aqui. E lhe comunicaram, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha só, pessoal, Jesus estava ali prestando um culto a Deus, que era pregar a palavra dele, assim como eu e Glaucio estamos fazendo agora. Imagina, eu estou aqui falando de Jesus, aí de repente acontece alguém me chamar ali, eu paro aqui e vou lá. O Senhor Jesus responde da seguinte forma, 21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus
e a praticam. Olha quantas mães o Senhor Jesus tem, né? Você que é mãe que está me ouvindo agora, que você ouve a palavra de Deus e bota em prática na sua vida pessoal, não querendo saber de ninguém ou se alguém coloca. Você está olhando para si, você está fazendo com você isso. Você é uma mãe do Senhor Jesus, sabia? Você é uma mãe. Você que é jovem, você é uma filha. Você que é moça, você é uma irmã. Você que é um homem, você é o pai, o avô, o amigo. Você é da família do Senhor quando você ouve e pronto, né, Glaucia? Ouviu, se alegrou com a palavra, foi para casa feliz e dali para frente você toca a sua vida, né? Assim que você é mais da família? Não. Eu lembro de uma situação de um familiar que chegou até a gente falando que, olha, eu tenho uma Bíblia, ganhei uma Bíblia. Ganhei uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Felizão. Feliz, né? Todos, na mente dele, todos são filhos de Deus. E quando a gente deu essa palavra, que ser filho de Deus, ser da família de Deus, é quem pratica a palavra, não somente tem, a pessoa ficou chateada, muito chateada com a gente. Ficou feia na festa. Ficou. A gente estava na festa de família, da família, né? Então a gente estava ali, a gente poderia usar o sentimento. A gente estava na casa da pessoa, a gente estava na família da pessoa, na festa dela, éramos convidadas por a pessoa. A gente era convidada da pessoa e a gente poderia usar o sentimento. Poxa, não vou contrariá-la porque vou falar que ela o momento não é oportuno. Ela é filha de Deus, mas o Espírito Santo te incomoda tanto, na verdade, que a gente deixou de lado, como o Senhor Jesus fez, né? Deixou de lado o sentimento, a mãe dele. Ele poderia pensar assim, pô, se eu falar isso, vou falar isso para minha mãe, eu vou falar isso para os meus irmãos, pô, não vou falar isso. Mas não, ele falou, vai lá, dá o recado, que minha mãe e meus irmãos são esse aqui, que ouvem e praticam. Então não era só o momento dele ter a Bíblia dele, né, dele ganhar aquela Bíblia, se ele não praticar. A gente saiu dali... Ficou feio o clima na festa, né? O clima da festa ficou feio, mas... Porque ninguém mais queria falar com a gente. A gente excluíram a gente na festa. Fizeram o grupinho deles longe da gente. Então, mas a gente saiu ali sabendo que a gente deu a palavra. E hoje, passou-se um ano. E eu pensei até que essa pessoa não ia nem mais convidar a gente. Não, ela fez questão de convidar. Porque eu sei que aquela palavra, no momento, chateou. No momento, foi um baque. Mas nesse tempo, fez ela amadurecer, ela ler a palavra, ela praticar, ela perdoar. Fez... A palavra de Deus não volta vazia. Ela entrou e fez o que tinha que ser feito ali. E hoje a pessoa trata a gente super bem. Não tem aquele sentimento que ela tinha. Então, e se a gente não tivesse feito isso? Será que os olhos dela iam abrir para a verdade? Para ele ter a consciência de que ele não estava praticando? Para ser filho de Deus era só chegar no mundo, todos são filhos, Deus olha para todo mundo, todo mundo é família de Deus. Então, a verdade, às vezes, ela dói, mas ela liberta. E eu vejo que essa situação foi um libertar, foi tirar a cegueira daqueles olhos. E a gente saiu de lá em paz, né? No final até que deu tudo certo. Mas no momento que a gente falou isso, né? Que a gente falou que ele tinha que obedecer o que estava escrito, até porque ele veio a mostrar a Bíblia e estava fumando charuto, né? Falei, então, agora você larga esse charuto, você obedece a palavra de Deus, você está com uma Bíblia aí. Ele, não, mas não é para isso que a Bíblia veio, Deus é amor, né? Foi algo assim, né? Falei, não, Deus quer que você obedeça a Ele. Entendeu, pessoal? Então, o que Deus quer? Que você ouça a palavra e que você obedeça a ela, você execute ela, que você coloque em prática em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, você ouviu que a palavra de Deus chegou no teu trabalho, uma oferta vem, uma mulher muito perfumada dá em cima de você e você é casado.
Ou mesmo que você não seja casado, você conhece a palavra, mas ela não, ela é do mundo. E aí você, por obedecer a palavra, você diz não. Você está entendendo, pessoal? Então, você começa a executar ela na sua vida. Você está edificando sua vida na rocha. Foi o que nós fizemos ali. Batemos de frente. Foi até sem querer, não foi assim, sem pensar. A gente fez o... Foi no espírito, porque quando você está... Foi uma atitude ali de momento. Não sabíamos que ia fazer aquilo. Mas apareceu, aconteceu. Então, e a gente segue a nossa vida assim, quer dizer, nós já estamos edificados. Fazemos isso naturalmente, quer dizer, somos odiados e ao mesmo tempo amados. Nós queremos agradar a Deus, pessoal. Nós não agradamos aos homens. É esse que você tem que colocar dentro de você. Se nós agradássemos aos homens, nós desagradaríamos a Deus. E maior é Deus que o homem. Nós priorizamos a Deus em nossas vidas. Tá legal, pessoal? Eu vou terminar aqui porque se nós quiséssemos, nós ficaríamos aqui, né, falando mais. Mas a gente não quer que o vídeo seja muito longo. E acreditamos que só disso aqui, pessoal, já vai te ajudar, já vai te alimentar, já vai te fortalecer. Você vai conseguir, já te deu um entendimento bacana, né, daquilo que Deus quer para a tua vida. Tá legal? Então até o próximo vídeo e obrigado por assistir a gente. Tchau, tchau.